Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um programa especial da Bayer, feito para você acompanhar os melhores momentos da Semana do Milho, o primeiro evento 100% digital, focado no mercado do milho. Eu sou Andrei Coutinho, coordenador de estratégia de marcas da Bayer, e estou aqui para mostrar para você tudo o que aconteceu durante a semana do dia 13 ao 16 de outubro de 2020. Se você não conseguiu acompanhar o nosso evento ao vivo, essa é a sua chance de conferir todas as novidades e conteúdos que preparamos para você proteger a produtividade da sua lavoura. Se por outro lado você conseguiu acompanhar a Semana do Milho ao vivo pelo nosso canal no YouTube, essa é a sua chance de rever as principais mensagens que os palestrantes trouxeram para os profissionais do agro. No primeiro dia, conversamos sobre o cenário econômico mundial e brasileiro, com ela que é doutora em economia pela USP, Zeina Latif. No segundo dia, o tema da agricultura digital para superar os limites da produtividade foi assinado pela marca Decalb. Depois, a Sementes Agroceres, marca com 75 anos de mercado, trouxe para a gente o conteúdo a respeito do complexo de enfesamento do milho no terceiro dia de evento. E por fim, para fechar com chave de ouro, a Agroeste ofereceu uma palestra sobre os desafios climáticos e a previsibilidade para os próximos meses na cultura do milho. Gostou dos assuntos? Então fica por aí e acompanhe agora os melhores momentos da Semana do Milho. A gente tem visto uma retomada da economia global numa boa velocidade. Eu não diria exatamente que é Natal, né, formato em V, mas é uma boa performance, mais uma vez puxado pela China. A China, de certa forma, surpreendeu, não pelas medidas de estímulo que fez, mas pela eficácia em controlar a doença. Rapidamente, os números de novos casos declinaram e a economia pôde voltar. E, claro, como sempre, isso a gente já tinha observado na crise global de 2008 e 2009, muitas políticas de estímulo. Quando a gente considera a natureza dessa crise, que não impactou claramente, né, a demanda por alimentos, pelo contrário, não machucou o mercado de crédito global, diferente da crise passada, que foi como puxado a tomada o mercado isso machucou muito o comércio mundial. Não foi o caso agora é outra natureza de crise. Isso tudo que aconteceu com a China. Então, o que a gente viu é que o comércio mundial mostra, né, tem um comportamento mais benigno do que aquele da crise passada. No caso da China, especificamente, em função dessa combinação de lidar com a pandemia, em função das políticas agressivas de estímulo, a gente viu as importações crescendo bastante. Então, quando olha o volume importado da China, o último dado disponível do mês de julho, agosto, mais ou menos, a gente está falando de crescimento da ordem de 10%, mais ou menos, no volume ano contra ano. Então, é muito significativo. Tudo isso tem a ver também com recomposição de estoques, quer dizer, por todos os vetores que a gente olha, foram favoráveis do ponto de vista da demanda vindo da China e num contexto de um comércio internacional que, como eu disse, tem sido melhor do que foi a crise de 2008, 2009. Claro que aqui precisa atenção, porque tem essa puxada da China, forte na demanda, mas nós sabemos das restrições estruturais do país. Então, é claro que esse ritmo de crescimento, essa volta, é claro que a tendência é, aos poucos, quer dizer, na margem, esse movimento perder força. Não é um cenário negativo, mas a gente tem que ter tranquilidade aqui para entender que tem restrições estruturais ali no país, das próprias medidas de estímulo. A China pré-pandemia vinha numa tendência de desaceleração por uma série de razões, então vai voltar aquele normal anterior por esse aspecto. Então, não é que vai seguir num movimento nesse mesmo ritmo de aumento, de incremento de importações. De qualquer forma, a gente tem um quadro que é benigno, né, que dá suporte
a preços de commodities agrícolas e algumas metálicas de uma forma geral. Aí depende a história de cada setor. É claro, a gente vê que o milho teve uma boa performance, mas outros produtos agrícolas tiveram performance muito melhor. A gente sabe a relação também do milho com etanol, então, associado à energia, é claro que acaba sendo impactado. Os preços ligados à energia, etanol, petróleo, derivados, enfim, tiveram, de fato, derreteu, né? Na margem já tem uma melhora, a gente sabe disso, mas foram as commodities que foram mais impactadas. É claro que, por esse aspecto, eu ouso dizer que o milho tem uma posição interessante, porque tem esse duplo papel na parte de energia, mas também de alimentação. Então, quando um não vai tão bem, o outro que vai, isso acaba gerando ali uma tendência de, quer dizer, não teve nessa crise uma performance como outros grãos, mas, por outro lado, conforme a economia mundial vai voltando, isso é boa notícia também. Então, eu acho que tem uma tremenda resiliência para preços de commodities e, obviamente, colocando o milho nessa conta também, mesmo com questões ainda associadas à guerra comercial, a dúvidas em relação ao ritmo de recuperação da economia mundial, até porque ainda tem um pouco de dor de cabeça com a pandemia. Acelerando um pouco aqui, internamente, né? Depois podemos falar um pouquinho de eleição nos Estados Unidos, que em princípio ela pode, dependendo do resultado, pode ser favorável para o comércio mundial. Bom, internamente, acho que a variável principal é o comportamento do dólar. Nesse cenário que eu tracei, que o comércio mundial vai voltando aos poucos, num primeiro momento num ritmo mais acelerado e depois acomoda, isso dá suporte para a moeda americana se manter valorizada. Tem alguma oscilação? Tem. Muito sensível a notícias de Estados Unidos e China, mas de uma forma geral, eu acho que a tendência de continuar ali de um cenário de valorização do dólar. E internamente, lamentavelmente, nós temos muitos ruídos internos em relação ao que é o potencial de crescimento pós-pandemia, principalmente porque essa volta que a gente vê rápida em alguns setores está muito associada ao auxílio emergencial, então tem um quê de artificial nessa recuperação que a gente está vendo, e a gente sabe que essa é uma medida transitória, mesmo o governo trazendo outra medida, como essa renda cidadã não tem a mesma natureza do auxílio emergencial, não vai ter a mesma potência, e, obviamente, toda a fatura que vem do lado fiscal. Então, a gente vê um certo nervosismo no mercado financeiro, isso veio para ficar. Por esse aspecto, acho que a gente vai ter ainda esse quadro de volatilidade do dólar e a nossa moeda apanhando mais que moedas de emergentes, ela vai continuar presente. Então, óbvio que isso é uma boa notícia para exportadores, mas sempre com a dor de cabeça da eterna volatilidade. Então, finalizando aqui essa minha primeira fala, não é um cenário negativo, é um cenário benigno, mas uma volatilidade que exige disciplina, atenção na gestão de quem ali é exportador, como é o setor. E quem não é, obviamente, também está atento por causa da oscilação de preços, encarecimento de insumos, enfim. Essa variável dólar, essa volatilidade é uma volatilidade que dá dor de cabeça e a gente não vai se livrar dela tão cedo. Então hoje o nosso tema promete. A gente começa agora a responder algumas perguntas, como por exemplo, a agricultura digital está conduzindo os produtores rurais para altas produtividades? Como esse cenário influencia as prescrições em campo da agricultura digital? Para responder essas e outras perguntas, eu tenho aqui 2 convidados que vão participar desse diálogo a respeito desse tema. E o primeiro deles é o produtor rural Cássio Cossati. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Cássio Cossati, estou aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Falo aqui de Ponta Grossa, Paraná. Sou produtor rural aqui na região, plantamos milho, soja, e também me considero um entusiasta dessa agricultura digital que nós vamos estar discutindo aqui hoje, que é a base da nossa live. Perfeito, Cássio. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer pelo seu tempo e disponibilidade para estar aqui, para trazer esse conteúdo para as pessoas que acho que
nada melhor do que alguém que está lá no dia a dia para falar um pouco sobre a agricultura digital. E também para ajudar nessa conversa, eu tenho uma pessoa especial aqui para chamar, ele que é gerente regional de vendas da Decalb, Clélio Júnior, né? Para começar a puxar esse assunto aqui e falar com a gente. Vem para cá, Clélio. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Clélio Júnior, sou engenheiro agrônomo de formação, 14 anos atuando. Desses 14 anos, 8 anos na Bayer, passando por áreas de sementes e áreas de crop protection. Atualmente sou gerente da marca Decalb aqui para o oeste do Paraná, um cargo que eu ocupo já há 3 anos. Seja muito bem-vindo, Clério. Muito obrigado também pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente nessa conversa. Então, para começar, eu queria aproveitar você, Clélio, para a nossa primeira pergunta e a gente daí em frente começa a nossa conversa. Então, o que é a agricultura digital? O que é a agricultura digital? Né? Acho que é bom a gente nivelar o conhecimento de todo mundo que está aqui hoje e por que esse tema tem ganhado tanta dimensão dentro do universo do agro. Perfeito, Andrei. Confesso que essa pergunta a gente ficaria a sessão toda discutindo, né? Hoje existem várias versões de agriculturas praticadas no mundo. E para essa live eu queria, de repente, ser um pouco mais simples na minha resposta, né? Hoje nós temos uma agricultura convencional e uma agricultura de precisão, vamos dizer assim, né? Tentando trazer um exemplo, imagine que todos aqui estejam dentro de um talhão, onde o objetivo é coletar análise de solo, e nós temos que coletar aí 5 análises de solo. A agricultura convencional, Andrei, e todos que nos acompanham, é basicamente pegar essas 5 amostras, colocar tudo num recipiente comum, misturar e tirar uma análise disso tudo, né? Essa é a agricultura da média, trabalhar com média. Em cima dessa análise, a gente consegue fazer toda a nossa prescrição, todo o nosso manejo em cima dessa única análise. Porém, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que os talhões são variados, né? Nós temos heterogeneidade dentro de um talhão. Então, é importante que a gente pegue essas 5 amostras que a gente coletou e dentro dessas 5 amostras extraiam 5 dados, onde a gente vai conseguir realmente mapear as diferenças e tratar cada ponto desse talhão como único. É um pouco disso que a agricultura digital faz, né? Só que aí cria-se um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Eu tenho 5 dados agora ao invés de 1. Então, sem uma plataforma digital onde esses dados são armazenados e eles se conversam entre si para extrair insights, dificilmente a gente vai praticar essa agricultura de uma forma mais inteligente. E é aí que se deu o nome de agricultura digital, sendo bastante simples aqui. Importante dizer que nenhuma delas sobressai a outra. É só uma questão de momento, de realidade, né? É importante dizer isso, que também com relação à questão do conhecimento agronômico local. Tudo isso tem que se interagir nesse momento, né? E partindo para o segundo ponto, o segundo momento da sua primeira pergunta, André, por que isso tem ganhado uma dimensão, uma relevância grande no nosso negócio? Também ficaria aqui um bom tempo conversando, né? Mas eu vou tentar aqui listar, acho que 3 pontos que a gente ouve bastante durante a nossa interação com os agricultores, com os clientes na ponta. O primeiro ponto aqui que eu queria destacar é a questão da democratização dos dados, né? Então, hoje nós temos muito mais informações, muito mais ferramentas, muito mais, por exemplo, imagem satélite, muito mais GPS, sensores nas propriedades, o que nos permite a massificar mais, né, a ter mais acesso, a levar mais a informação, tanto para um grande agricultor como um pequeno agricultor. Isso é muito hoje, está muito mais fácil de acessar essas informações. O segundo ponto que eu destacaria aqui a fazenda, como qualquer outro negócio, tem que dar lucro, né? No final do dia tem que ser rentável. Então, quem não quer produzir mais, otimizando o recurso, simplificando processos e, ao mesmo tempo, facilitando as decisões. Então, quando tudo isso acontece, com certeza vai ganhar força. E é um pouco do que a agricultura digital, a agricultura mais inteligente, tem feito
nos últimos anos. E aí, por último, não menos importante, eu destacaria uma questão de necessidade, uma questão mais social. Nós estamos hoje, globalmente falando, uma população crescente, uma população que precisa se alimentar, e uma população também que está cada vez mais exigente com relação a como produzir esse alimento. Ou seja, como é que eu produzo mais para uma população que cresce e, ao mesmo tempo, de forma mais sustentável? Para fechar essa conta, as plataformas digitais ela vêm sim para ajudar, para facilitar, para simplificar e para realmente contribuir aí com o agricultor para produzir mais, com menos recursos, de uma forma mais ágil e fácil, né? Então, acho que é um pouco nessa linha que eu iria. Bom, conectando esses dois pontos que são mais teóricos, o que é e por que está crescendo tanto, eu trago aqui o papel da Bayer, né? A Bayer hoje é uma empresa líder no setor que atua e ela tem, sim, uma responsabilidade, ela tem um papel nisso tudo, de investir também com relação às plataformas digitais. E hoje, a plataforma digital que a gente trabalha dentro da Bayer é a Climate Field View, que, muito mais do que eu trazer qualquer tipo de exemplo aqui, eu queria, na prática, chamar o nosso produtor, o Cássio, que está com a gente, para contar um pouco da história dele com relação à agricultura digital, como que ele entrou nessa, como que ele se motivou e se motiva todo dia para continuar nessa linha. E, da mesma forma, contar um pouquinho dos exemplos que ele tem com a plataforma digital, com aquilo que tem, de fato, feito a diferença dentro da propriedade dele. Cássio, está contigo. Muito obrigado, Cláudio. Falou muito bem. Contar um pouquinho da história aqui da Fazenda, que é essa busca insaciável pela informação, né? Então, desde 2003, a gente já começou algum contato com mapas de taxa variável, amostragem de solo. E lá no começo dos anos 2000, as coisas eram muito mais lentas e difíceis, né? Era muito mais trabalhoso para você transformar aquelas 5 amostras que você comentou, jogar no software, processar e ter esse mapa. Só para você ter uma ideia, quando a gente começou, esse mapa demorava cerca de 6 a 8 meses para ficar pronto, e não é pelo processamento, gente. Ninguém sabia lidar direito com as ferramentas, né? As ferramentas eram pesadas, era tudo muito novo. Então, sempre foi uma busca aqui da Fazenda, a gente está com mapa de colheita, análise georreferenciado, que é isso que o Cléber comentou, né? Você não tratar o talhão mais como na média, né? Você identificar o que a gente chama aqui de zonas de manejo, tá? E você explorar o potencial de cada área, né? Um negócio que é muito importante o pessoal saber, que às vezes o agricultor ele está naquela ansiedade de produzir muito e acaba desperdiçando o recurso. Então, a utilização de ferramentas digitais, de plataformas digitais, também é para você otimizar. Acho que o colega falou muito bem isso, e eu concordo em gênero e número, porque tem áreas que já a pedologia do solo não permite você produzir tanto, né? Então, você tem que respeitar as limitações. E as coisas foram evoluindo, inclusive nós aqui criamos uma empresa de agricultura de precisão, primeiramente para nos atender à demanda, para andar mais rapidamente, né? Isso foi indo até o ano de 2016, quando eu tive o privilégio de ser chamado para experimentar a plataforma Climate Field View, que ela vinha com uma proposta muito interessante, né, Cléber, que é a questão de rapidez, primeiramente, né, nesses dados. Então, a possibilidade de você estar acompanhando até online, mas daí vem a limitação do Brasil na questão de comunicação, né, de infraestrutura, de telefonia, mas existe essa possibilidade, a plataforma já está pronta. Algo que chama muita atenção é a questão você não fica preso a uma marca de maquinário. Então, se você tem colheitadeira verde, vermelha, laranja, amarela, os dados em si, que na minha opinião é o que importa, tá?
Então, é muito importante você ter esses dados na mão para você tomar a decisão. E daí, já de quebra, em 2016, nós ganhamos ali o que nós não tínhamos na época, que é uma das etapas mais importantes do cultivo, é o plantio. Então, de bandeja, a gente já evoluiu e ganhou os mapas de plantio na mão, né? É isso que você comentou, que eu tenho vários exemplos onde a plataforma já me ajudou, seja no plantio, seja no diagnóstico field view, me mostrando manchas de planta daninha, manchas de doença, a gente pode estar discutindo aqui, mas a evolução foi muito rápida, até eu sempre falo, né? Quem vai começar agora com essas plataformas ficou muito mais fácil, e basicamente você tem toda essa informação na palma da mão e até não precisa de uma equipe atrás processando o que a gente chamava anteriormente de bando de dados, e hoje realmente é um banco de dados, né? Vamos dar uma sequência aqui, eu tenho mais uma pergunta, Clério. A agricultura digital, né? Ela está dentro da porteira, ou seja, são os agricultores e as agricultoras que precisam trabalhar na agricultura digital, ou é toda a cadeia em si do agro que precisa estar preocupada nesse assunto? Andrei, muito obrigado pela pergunta. Não é só da porteira para dentro. Eu acho que toda a cadeia agro está sendo impactada diretamente com relação a uma agricultura mais digital. Eu posso aqui trazer um exemplo rápido do nosso negócio, né, que é semente de milho. Quando a gente pega aí os históricos das seleções, dos avanços dos novos produtos, a gente percebe que o tempo para lançar um produto está muito mais curto, né? A gente lançaria um produto em torno de 8, 9 anos, e agora isso está caindo para 6, 7 anos, né? Isso tem, sim, parte disso tem a ver com usar uma agricultura digital também nos nossos campos de seleções, para que a gente consiga trazer, né, um híbrido extremamente adaptado para aquela região. Da mesma forma, não só esse encurtamento dos lançamentos de vários híbridos, mas trazer híbridos que sejam cada vez mais adaptados, né, àquela realidade. Então, híbridos mais adaptáveis, mais estáveis, com esse encurtamento no prazo, na velocidade de lançamento de novos produtos, que um seja melhor do que o outro que já está hoje no campo, isso é fantástico e tem agregado demais dentro da porteira, né? Um outro exemplo aqui, rapidinho, que eu não poderia deixar de passar, nessa linha de impactar em produtividade, qualidade de semente. Hoje, nós estamos usando imagens satélites NDVI para entender a coloração dos pivôs, dos campos de produção, e, ao mesmo tempo, cruzar isso com as nossas fábricas, com a nossa manufatura, né? Ou seja, aquele pivô onde tem uma coloração mais uniforme, ele traz um indicativo muito claro da questão de um produto, uma semente com uma germinação e um vigor mais alto, né? Então, a gente consegue delimitar uma mancha de solo naquele pivô onde eu não colho aquela área do pivô, porque teoricamente pode ser uma semente de menor vigor, menor germinação. Então, esse trabalho mais digital de tomada de decisão, até para sincronizar uma manufatura de semente, tem feito muito sentido e tem aumentado a qualidade, o vigor, a germinação das nossas sementes, né? Então, e por aí vai, sabe, Andrei? Eu entraria aqui em vários exemplos, mas pelo tempo aqui eu ficaria nesses exemplos aí. Eu acho que uma mensagem para o agricultor que está nos assistindo, acho que ele, também respondendo, pegando um ganchinho dessa última pergunta que fizeram para o Clério, eu acho que ele tem que estar preparado para essa nova agricultura digital, porque está evoluindo muito rápido, questão de compra de insumos, compra de comercialização de safra, compra de peça de máquina. Então, a agricultura digital vai muito além da porteira do agricultor, tá? Então, eu aconselho, e hoje está, acho que o recado que eu tentei passar para vocês, que essas ferramentas digitais facilitaram muito, tá? E também, talvez seja um gancho para essa moçada nova que está vindo, essa sucessão familiar que está aí, é uma porteira para os
os novos agricultores auxiliarem a geração mais velha e se complementar. Eu acho que a questão é você tentar achar esse complemento aonde a geração mais velha tem uma experiência que nós vamos demorar muito tempo para chegar lá, mas nós também temos alguma coisa para entregar. Eu acredito que seja isso, pessoal. O meu conselho é experimenta que vai gostar e vai ver que os resultados são surpreendentes. Não é só na produtividade, é na gestão da propriedade também, porque você tem um acompanhamento de máquina, você corrige erros, você enxerga coisas que antes você não enxergava. Vamos agora falar de um tema que é extremamente importante para proteger a sua lavoura. A gente vai falar um pouquinho sobre o complexo de enfesamento e o quanto a gente precisa estar atento para não ter danos e perdas na nossa produtividade por conta dessa doença, desse complexo de enfesamento. Então, essa conversa hoje ela é assinada por ela, que tem 75 anos no mercado e já passou aí de geração em geração, junto com você, produtor e produtora rural, que é a Sementes Agroceres. Tá bom? Então eu quero dar boas-vindas para ele, que é especialista em desenvolvimento agronômico aqui na Bayer e sabe tudo sobre o assunto. Hoje é uma das pessoas que mais conhecem sobre o tema de enfesamento do milho no Brasil. E é ele, Paulo Garolo. Boa noite, Andrei. Boa noite aos colegas. Tá, boa Débora. Boa noite especial para todos que estão investindo o seu tempo hoje e assistindo a nossa live, né? Fico muito feliz, muito agradecido em ter a presença de vocês, agricultores e as pessoas que estão voltadas ao agro. Eu sou o Paulo Garolo, eu trabalho há 35 anos, profissão no agro, tenho uma paixão muito grande pela agricultura. O meu foco sempre foi a cultura do milho, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma queda muito grande pela cultura do milho. Então, esse tempo todo da minha vida profissional, eu realmente investi muito na cultura do milho. Para completar o nosso time, eu gostaria de chamar aqui na conversa ele que é especialista do time de experiência da Climate Field View, Gustavo Ocano. Fala, Andrei. Fala, Paulo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Agradecer o convite, Débora também. Bom, acho que me apresentando um pouco melhor, então, meu nome é Gustavo Cano, faço parte do time de experiência da Climate e acho que hoje a gente vai ter uma discussão muito interessante aqui. Acho que linkar esses dois assuntos, falar um pouco de doenças, falar um pouco de grandes culturas e falar um pouco também de como a gente consegue integrar isso com as plataformas digitais, né? Perfeito, Gustavo. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Então vamos começar aqui. Eu convido primeiro o Paulo, então, para falar para a gente, para dar um panorama sobre o que é o complexo de enfesamento no milho, qual que é a origem dele na lavoura, ou seja, para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo que está aqui hoje. Vai lá, Paulo, está contigo. Muito bom, Andrei. Eu vou começar dizendo o seguinte: o complexo de enfesamento já ganha esse nome complexo porque, na verdade, envolvem três doenças diferentes que podem ocorrer de forma simultânea, então as três de uma vez só, ou elas também podem ocorrer de forma individual ou até em dupla. E elas acabam trazendo um grande malefício à planta, né, à cultura do milho, e hoje é um grande foco realmente na agricultura, especialmente na cultura do milho, né, essa questão voltada ao complexo de enfesamento. Eu já vivi os primeiros registros oficiais aconteceram nos idos de 95 no Brasil Central, na região de Santa Helena e a região baixa do Brasil Central, no sul e sudoeste goiano, e depois ela parou em 97, mas ela voltou com muita força agora em 2015, de novo um surto muito forte no Brasil Central, novamente na mesma região, só que com uma diferença.
naquela época de 95, quando eu estava vivendo no olho do furacão, a gente tinha no Brasil plantado algo em torno de 5 milhões e meio de hectares de milho. Hoje, a gente chega a passar da casa dos 17 milhões de hectares. E com um detalhe, a gente planta milho hoje no Brasil praticamente o ano inteiro. A gente começa o que a gente chama de milho de verão, que é o primeiro plantio, depois a gente vai para a segunda safra, e ainda a gente tem as áreas de irrigação, que o Brasil, um país abençoado por Deus, né, que tem um clima extremamente positivo, nos permite, inclusive, o plantio do inverno, especialmente em áreas irrigadas, onde eu não tenho uma queda de temperatura tão significativa. Então, trocando em miúdos, a gente acaba cultivando a planta o ano todo, e isso fez com que, de 2015 para cá, essa praga, que já existia também no Brasil inteiro, não é que ela não existia, ela já existia, mas ela não era contaminada pela doença. E voltou a ter o surto aqui em Goiás, em 2015, e a praga foi se disseminando e também foi disseminando os agentes causais, e a doença foi se tornando epidêmica, e hoje nós temos praticamente as grandes áreas, as grandes geografias do Brasil que plantam milho, hoje elas praticamente estão todas sentindo o problema, né, do complexo de enfesamento. Então, a história do complexo do enfesamento é mais ou menos dentro dessa linha aí, André. Então, aí já, logo nesse começo, a gente já vê a importância desse assunto que a gente traz aqui hoje. Então, eu quero aproveitar também e convidar o Gustavo para aproveitar que a gente começou falando, então, desse inseto vetor, da praga do milho. Como que hoje você enxerga a agricultura digital? Ela está contribuindo, vamos dizer assim, para esse monitoramento das pragas de uma maneira geral, né, nas lavouras do Brasil? Perfeito, Andrei. Acho que um pouco até antes de começar a falar especificamente como eu acho que a agricultura digital contribui, eu vou puxar um gancho da apresentação de ontem, que foi interessante, trazendo um pouco do conceito da agricultura digital, né? Então, a agricultura digital nada mais é do que esse conjunto de tecnologias que englobam, acho que todas as atividades rurais, e elas auxiliam o agricultor na sua atividade, nas suas tomadas de decisão. E isso, acho que também agora puxando um pouco o que o Paulo trouxe, não é novidade a doença, não é novidade a cigarrinha. Eu acho que tudo isso já acontece. Como que então a agricultura digital pode auxiliar, né? Então, esse processo, ele acho que cada vez mais vai ser difundido, vem acontecendo nas propriedades rurais, ele vai ser difundido para cada vez mais acontecer, mas é a gente então ter plataformas, ter possibilidades de ter essas informações integradas em um lugar só, que eu acho que é onde realmente vai poder fazer com que o agricultor tome essa decisão embasado, né? Você trouxe muito bem no começo da nossa apresentação que a agricultura digital não vem aqui para tomar a decisão do agricultor, não vem tomar a decisão pelo agrônomo, ele vem auxiliar, né? Então, acho que esse é o ponto cerne da agricultura digital, e isso muito linkado com o monitoramento de pragas. Então, as pragas, como eu falei, já há anos, há décadas, acontece o monitoramento de pragas, a agricultura digital e as plataformas digitais, então, elas vêm para poder integrar essas informações e auxiliar o produtor. Não só falando de Climate Field View, mas hoje existem plataformas digitais para que o agricultor, então, muna essas informações, ele já capta essas informações hoje, fazendo monitoramento contínuo no campo. A diferença é que agora, então, ele tem essa possibilidade de ter isso, não só, como eu falei, não só na plataforma do Climate Field View, mas em outras plataformas, para poder, então, auxiliar primeiro na sua tomada de decisão e aí, mais a longo prazo, naquele planejamento de uma cultura, de escolher um híbrido, escolher as melhores práticas rurais para poder, então, se precaver de possíveis problemas, então, com esse monitoramento, né? Legal. Então, vamos pensar assim, aproveitando que a gente começou a falar sobre monitoramento, eu queria voltar para o Garolo agora e falar assim, na sua visão, pensando então que o monitoramento ele é fundamental para o controle dessa praga e, consequentemente, da prevenção do complexo de enfesamento, você acredita que hoje
a forma como a gente faz esse monitoramento, a forma como a gente se previne do complexo de enfesamento, ele é realmente eficiente ou a gente ainda tem espaço para melhorar dentro desse assunto? Eu vejo sempre que a gente tem melhorias pela frente. E quando a gente pensa em agricultura digital e como isso pode nos ajudar, eu diria que de uma forma, principalmente nesse caso, vai ser de uma forma bastante expressiva. Por quê? Uma das coisas que marca a ecobiologia do inseto é a alta capacidade migratória que esse inseto tem. Esse inseto ele é irrequieto, ele não para, ele está sempre mudando de espaço, ele está sempre mudando de lugar. E como o ciclo dele na fase adulta é um ciclo relativamente longo, porque esse inseto na fase adulta ele chega a viver de 45 a 48 dias. Então, você tem um espaço temporal grande e ele tem esse hábito de estar se deslocando e saindo de um lugar para outro frequentemente. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, um agricultor começa a fazer um manejo, começa a fazer o tratamento da lavoura, mas às vezes ele até tem a sensação de que não está nem matando o inseto. Mas por quê? Porque está tendo uma chegada nova. Na verdade, as populações se deslocam. Então, elas vão chegando populações novas. E aí a sensação de quem está tratando a cultura é que, às vezes, o produto não está nem funcionando. E, na verdade, não é isso. Então, olha que coisa incrível. O monitoramento básico que a gente faz, pensando em monitoramento da área, são as pessoas, a cada 3, 4 dias, estão indo nas lavouras para olhar a presença ou a ausência do inseto. Existem áreas que usam armadilhas, que também é positivo, aí é mais preventivo ainda. Que aí você tem a armadilha que captura e te dá uma imagem, olha, eu estou tendo um inseto chegando. Mas, assim, é pontual. A maioria, como monitora, olhando realmente a planta. Onde nós vamos ter uma melhoria significativa com a tecnologia digital chegando? Exatamente porque a gente vai poder prevenir de verdade e, inclusive, ter o registro, a visão das populações novas que vão chegando. E isso, na verdade, eu não quero bater a carteira do Gustavo, ele que vai explicar como funciona isso. Mas isso aí vai ser um grande avanço no monitoramento dessa praga. E isso vai nos ajudar, inclusive, a ter uma aplicação até mais racional de produto químico. Porque nem sempre o produto deixou de funcionar. Só que, como chega a revoada nova, o agricultor tem a sensação que já não funciona mais o produto. Mas, na verdade, às vezes nem é isso. O que está acontecendo é que eu estou tendo uma população nova que chegou. Mas quem registra isso? Então, a agricultura digital vai ser um grande avanço para nós, realmente dentro desse princípio de monitoramento da praga e de prevenção. Eu vejo com... Meu olho está desse tamanho aqui, ó, para começar a usar isso e botar isso em prática, viu? Eu acho que eu não tenho lavoura, mas você pode acreditar, eu sou um dos que mais estou empolgado, não vejo a hora disso começar a funcionar. Conforme o comentário que o Garolo fez e veio falando sobre esse monitoramento, ele disse algo muito interessante sobre essa alta capacidade migratória, né, dos insetos e dessas pragas que carregam como vetor essa doença do complexo de enfesamento. Então, eu queria que você dissesse para a gente hoje, como hoje, né, através das ferramentas que já existem, esse produtor consegue fazer o monitoramento e consegue ter maior eficiência nesse monitoramento para se prevenir do complexo de enfesamento. Respondendo um pouco a sua pergunta, Andrei, acho que a gente precisa muito conciliar, acho que o Paulo trouxe muito isso, a gente precisa muito conciliar esse conhecimento agronômico com as ferramentas digitais. E o monitoramento, acho que todo o manejo integrado de pragas, acho que um dos pilares muito fortes é o monitoramento, e a ferramenta digital vem para auxiliar nesse sentido. Então, hoje, acho que trazendo um pouco mais de o que acontece hoje, já é possível, então, conciliando esses dois pontos que eu trouxe, conhecimento agronômico com ferramenta digital, criar mapas, então, de distribuição espacial de pragas. Hoje, então, o agricultor, você agricultor que está assistindo a gente,
vai até a sua lavoura, vai até o seu talhão e faz aquele monitoramento do seu talhão, identifica as pragas e aí especificamente você encontra adultos, ninfas vamos dar o exemplo aqui da cigarrinha, então você tem uma noção para poder tomar sua decisão. Imagina só, então, você, com essas informações, gerar mapas de calor, de incidência da praga. Então, aí a gente consegue começar a tomar decisões mais embasados ainda. E não só isso, eu acho que a gente também consegue ter essas informações para a gente conciliar depois, na hora de ver um mapa de produtividade, a gente identificar o que pode ter causado aquela baixa produtividade, ou ao contrário, ou o que a gente pode ter, onde a gente realmente ganhou, para a gente imitar esse manejo para a próxima safra. Então, hoje já é possível isso, você comentou aqui do Patrulha, não posso deixar de reforçar ele, que hoje, então, o agricultor, como o serviço do Patrulha, ele faz esse monitoramento, ele tem essas informações integradas numa plataforma digital, no caso, como você comentou, integrado ao Climate Field View, e aí o agricultor, então, ele consegue tomar a decisão, por exemplo, de uma aplicação, como o Paulo trouxe, uma aplicação localizada, ele consegue tomar uma decisão no curto prazo, e mais do que isso, como eu trouxe na primeira pergunta, ele começa a conseguir se planejar melhor, ele consegue ver a incidência da praga em determinado local, ele vê isso num histórico não de 1, nem de 2, mas de vários anos, ele começa então a criar embasamento, que é aquilo que é um dos fundamentos da agricultura digital, são os dados, então quando maior é essa massa de dados, acho que mais embasamento o agricultor tem para poder tomar decisão, é claro, mas mais do que isso, se planejar. Então, reforçando, isso aqui não estou trazendo uma coisa que está longe, que daqui 2, 3, 4 anos, eu estou trazendo uma coisa que é realidade. Então, a agricultura digital e o monitoramento caminham juntos, e não somente para a cigarrinha, obviamente, como o Paulo trouxe, talvez hoje uma das principais doenças do milho, mas não só para ela, acho que para todas os agricultores, então, poderem tomar decisão baseado em dados e ter isso de uma forma mais amigável para poder tomar decisão e se planejar. E hoje estamos aqui para falar do clima. Que, vamos dizer, o clima é um assunto que está em alta ultimamente por conta de todas essas variações e oscilações que temos por aí. Um ano de seca, de variações climáticas, e quem trouxe esse assunto para nós foi a Agroeste, que possui um portfólio personalizado para você, produtor e produtor agrícola, que também planta soja, e não só para milho, né? E que no próximo ano, em 2021, fará 50 anos de existência dessa marca. Então, sem mais delongas, vamos convidar aqui ele, que é agrometeorologista da Rural Clima, o Marco Antônio. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Baia, por mais um convite, né, de estar junto. Cara, é um prazerzaço estar aqui na Semana do Milho. E fechando aí, né, como você bem disse, espero fechar com chave de ouro esse magnífico evento aí, tá? E olha, eu acho que até eu brinco, não sei o que está mais fácil, saber a cotação do dólar ou quando vai chover, né? Exatamente, olha, na terça-feira foi essa conversa. O dólar a gente sabe que vai continuar em alta, mas qual que vai ser o valor que ele vai ficar? A Zina disse que e olha que não eu tem como vi saber. que ali eu vi depois, né, não consegui assistir, porque eu estava em um outro webinar no mesmo horário, que eu queria ter, aí depois eu assisti, né, entrei no canal e assisti, e olha, eu falo que está mais fácil acertar a cotação do dólar do que acertar quando que vai chover naquele talhão, né? Mas vamos lá, pessoal, assim, ó, esse ano está sendo um ano desafiador aqui para a gente, na Rural, não só, acho que todos os institutos de meteorologia estão com um problema sério na mão, que é adivinhar quando essa chuva chega, né? Então, eu quero mostrar aqui alguns detalhes muito particulares, se vocês me permitem aqui. Se a gente pegar aí os próximos 15 dias, eu mostrei os 6, mas se a gente pegar os próximos 15 dias, reparem, tanto o modelo americano, que é esses 3 aqui, ó, 3 mapinhas aqui de cima, quanto o europeu, que são esses 3, diverge um pouco esse final de semana no Mato Grosso, mas no restante do Brasil, chuvas relativamente boas.
tá? Ou seja, o regime de chuvas já chegando aqui para o Cerrado, até porque uma nova frente fria está se formando nesse final de semana sobre o Paraguai. E olha já na próxima semana, aí, a partir do dia 21, os dois modelos convergindo aí para o mesmo cenário, tanto depois do dia 21. Então, a segunda pêntada e a terceira pêntada jogando chuvas para praticamente todo o Brasil. Ou seja, o regime de chuvas aí sim se instala definitivamente, né? Então, de uma certa forma, tá? Há previsões de chuvas. E o que está dificultando, de fato, a regularização no regime de chuvas? É o fato da Laninha, tá? Não podemos falar oficialmente ainda que está sobre o que a safra 19 e 20, ou desculpa, a safra 20 e 21 é a Laninha, porque ainda não se confirmaram os 5 meses, ou 5 trimestres consecutivos de temperaturas abaixo de meio grau para configurar uma laninha, mas tudo está caminhando para isso. E se a gente pegar essas imagens, são a quantidade ou a umidade relativa do ar lá em cima, lá a 1.500 metros de altitude, ou seja, aonde se formam as nuvens de chuvas, e reparem que pelo modelo europeu, você já tem bastante umidade. Mas olha isso daqui me chama muita atenção. Ó, olha a secura que está em pleno Oceano Pacífico. E olha em cima do Oceano Atlântico. Seco também. Você fala, não, em cima do oceano? Em cima do oceano. Porque as temperaturas nessas regiões estão tão baixas que dificulta que as frentes frias consigam fazer assim, ó. Elas estão passando muito aqui, ó, muito aqui. E quando elas entram tão fracas que o que está acontecendo são esses pipocos de chuvas, tá? E aí, ó, se você olhar o modelo americano dá um pouquinho de uma ligeira queda a partir de amanhã, dia 17, ó, aqui no Mato Grosso. Por isso que o modelo americano tira um pouco a pressão de chuvas para esse final de semana, e o europeu não. Mas é fato que nós vamos ver muito pipoco de chuvas e nada de chuvas generalizadas até o final de semana que vem. Tá? E tem uma coisa que está me agradando em tudo isso, quando você olha os mapas de anomalia do Oceano Pacífico. O que é? Tá? Você ver que a temperatura do Atlântico, aqui nessa região, começa a dar caras de aquecimento. Tá, mas Marco, mas o que isso tem a ver de fato? Porque é o seguinte, tudo bem, aqui está frio, ó, aqui está frio, e aqui está frio. Isso não gera aquela umidade que a gente viu na atmosfera ali. Com o aquecimento dessa região aqui, ó, começa a ter mais evapotranspiração aqui, os corredores de umidade começam a ser distribuídos em todo o Brasil, vindo da Amazônia, e as frentes frias conseguem avançar melhor. E aí a gente tem chuvas mais generalizadas no Brasil. Tá? Eu vou passar isso daqui, que isso aqui são oscilações Madden-Júlia, oscilações do Antártico, que são fatores secundários que têm um peso muito grande. Aqui todos estão sinalizando, aqui eu não vou entrar no método, nas aulas de meteorologia, mas isso tudo está sinalizando que o final de outubro, né, que seria a última semana de outubro, e todo o mês de novembro, vai ser com chuvas regulares, tá? Sobre o Brasil. E se a gente observar os próximos 45 dias, ou seja, as próximas 6 semanas, e o vermelho aqui, quanto mais vermelho ou mais para o roxo, maior a quantidade de chuvas, tá, pessoal? Reparem, então, do dia 15, que foi ontem, até o dia 21, ó, chuvas ainda bastante irregulares no Brasil, mas olha o que acontece na semana do dia 22 ao 28. Chuvas praticamente em todo o Brasil. E aí, pessoal, fica aquela
dúvida. Como será o plantio aí da safra brasileira? Porque até o momento, segundo dados que a gente coleta, só 7% da área de soja está plantada no Brasil, quando normalmente era para ser 14%. Estou falando Brasil, tá? 14%. Ou seja, está com uma quebra aí de 50%, né? Uma quebra não, um atraso de 50% aí, né, do que normalmente era para ser plantado, né? Era para estar em 14%, a média, e está em 7%. Isso é muito baixo. E quando você pega alguns estados aí principais, como Mato Grosso, aí agrava-se ainda mais. Então, o que a gente vê agora é um atraso, até vou tirar os mapas e voltar aqui, a gente vê um atraso considerável nesse regime das chuvas, o plantio, principalmente em algumas regiões do Mato Grosso, né, atrasados, a janela se estreitando para a janela de plantio, estou olhando para o milho, tá? E aí, o que fazer agora? Porque o cenário para o milho ainda está relativamente tranquilo. O problema ficou para o algodão. A gente esse clima jogou todo o problema para o algodão. Por quê? Porque a janela do algodão se estreitou. Não sei se vocês concordam comigo, quem está assistindo, mas se estreitou. E agora fica o problema para o algodão, para o milho, porque a janela lá na frente vai ficar pequena. Você acabou de assistir os destaques da Semana do Milho, um evento 100% digital que trouxe as principais tendências desse mercado. Mas apesar do evento ter acabado, as novidades e informações sobre a cultura do milho não terminam nunca. Por isso eu convido você, produtor e produtora rural ou profissional do mercado agro, para seguir a Bayer Crop Science nas redes sociais, @agrobayerbrasil, no Facebook, Instagram e YouTube. Assim você fica por dentro de todos os nossos conteúdos para a cultura do milho e também outras culturas de importância nacional. Eu sou Andrei Coutinho, coordenador de estratégia de marcas para sementes de milho da Bayer Crop Science, e foi um imenso prazer acompanhar vocês durante a Semana do Milho. Muito obrigado e até a próxima!